Será que os africanos, com tantas dificuldades que eles passam, miséria, fome e muito mais, eles são felizes? Então, esse pode ser algumas curiosidades de vocês. Calma aí, eu sou verdadeiro moçambicano, o meu nome é Josias, vos falo a partir de Moçambique, num país que se localiza no sudeste do continente africano. E meus amigos, no vídeo de hoje vou revelar para vocês essas curiosidades que vocês têm sobre isso. Meus amigos, lembrar para vocês, se não eras inscrito, então começa a se inscrever neste canal, deixa seu like e comentário para ajudar a crescer este canal. Já estão preparados? E vamos? Bom, meus queridos amigos, em primeiro lugar, o que nós temos que saber muito mais é que muitos africanos sobrevivemos através da prática agrícola. E muitos africanos praticam a agricultura por falta de condições, falta de emprego. É porque você não trabalha, não faz nada na vida, então não pratica agricultura, praticamente você vai morrer à fome. É isso que nos leva muito mais a praticar a agricultura. Além da prática agrícola que os africanos enfrentam, a maioria dos africanos mesmo tem casas como essa, que é feita de materiais precários. Como vocês podem ver, esta casa tem um exemplo desta casa aqui. Temos aí em cima o telhado de capim, destes lados ou nos laterais. Eles cobriram por ramos de coqueiro e tem alguns bambus. E depois de cobrir nos laterais, eles pegam matope, ou vocês podem chamar de lama, e começam a maticar a casa. E ficam, parece aquela casa ali. Como vocês podem ver, uma casa feita de barro, né? Meus amigos, eu vou fazer um exemplo da minha comunidade. Não vou mais levar as coisas de longe, mas sim eu vou fazer um exemplo da minha comunidade mesmo. Como vocês podem ver, aqui na nossa comunidade, quase 97% da população que mora nesta comunidade tem as casas deste modelo que vocês estão vendo, não somente estas casas deste modelo, não. Vejam só, outra casa ali em construção, o vizinho daquele lado também. Vou puxar um pouco de som aqui para vocês apreciarem. Praticamente muitas casas são desse modelo. Não só aqueles modelos que eu acabei mostrando para vocês, mas também tem outros modelos que os africanos fazem, tipo essas casas assim. São casas feitas de chapas de zinco e nos laterais eles colocaram bambus de pau ali e depois eles vão cobrir automaticamente com matope, ou que nós chamamos de lama. Depois eles vão maticar toda a casa com lama, que nós chamamos de matope. A maioria dos africanos que vivem extremamente na pobreza somos nós que moramos nas zonas rurais. Como vocês podem observar, estou numa das zonas aqui. Vejam só, esta casa que vocês estão observando deste lado é uma casa de uma senhora que mora bem aqui. Talvez ela saiu, foi na roça. E deste lado nós estamos a observar o vizinho. Essa reta vai também para as outras casas ali à frente, não é? Deste lado as plantas de bananeiras e deste lado também outras plantas de bananeiras. E deste lado nós estamos a observar a roça de amendoim, não só amendoim, tem alguns milhos ali. Praticamente aqui na África, em caso de agricultura, a agricultura é bem-vinda aqui. Só que infelizmente chega alguns momentos em que a chuva para, não chove e muitas sementes acabam secando. E muitas vezes, como vocês podem ver aqui, esses milhos aqui já secaram por falta de chuva. Depois de secar a chuva, de nada começa a chover demais. Muitas vezes, e por causa disso mesmo que os africanos muitas vezes passam fome, passam miséria, mesmo com as roças, né? Como vocês podem ver, agora que já secou as sementes, a chuva agora já não estão a parar de chover. E praticamente assim os milhos já não vão mais ressuscitar e passam assim sem milhos, não é? Então é muitas vezes assim que acontece aqui na África. Grandes partes da população africana, muitos convivem na baixa qualidade de vida, miséria e fome. Apesar de não termos boas condições de vida, não termos as casas em condições, mas a fome é a mais perigosa. Apesar de passar muitas dificuldades de fome e miséria em África, mais de 90% de africanos temos atitude positiva relativamente das nossas vidas e temos orgulho do nosso continente africano. Será que nós africanos mesmos somos felizes?
com tantas dificuldades que nós passamos, miséria, fome, guerras e muito mais. Em primeiro lugar, o que nós temos que fazer é abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes 3, a partir do versículo 1 até 8. A Bíblia nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de felicidade, há tempo de tristeza. É isso mesmo que acontece aqui na África. O povo africano exala felicidade e coragem. A felicidade de uma pessoa ou de um país depende de cada um. Com tantas dificuldades, nós africanos também, de algumas formas, nós somos felizes. Com tantas dificuldades, nós também vivemos felizes. É isso mesmo, essa é a resposta deste vídeo. E bom, meus queridos amigos, muito obrigado por nos acompanhar até chegar nessa parte, muito obrigado mesmo de coração. Então, para alguns amigos que não se inscreveram, então comece a se inscrever para me ajudar a crescer nesta plataforma. Muito obrigado, tchau, tchau, até ao próximo vídeo. Fui!